Jornada dos Anjos, capítulo 60, terceira parte. Era o início da primavera de 1999. A doce fragrância que se desprendia das flores invadia todos os ambientes. A linda chácara, alugada por Isabela e Peter, estava enfeitada de flores por todos os lados. Bem nos moldes americanos, tinha sido preparado para a cerimônia um palanque de madeira, envolto por 2 círculos do mesmo material e treliças de bambu coberta de rosas, copos de leite e lírios. Os lírios exalavam perfume suave e envolvente. O pequeno palanque ficava na parte central do pátio gramado dos jardins da casa, onde cadeiras dispostas sobre a grama acomodariam os convidados. Entre as cadeiras, rosas e lírios embelezavam o trajeto que os noivos fariam até o altar, lindamente decorado. A curta distância estavam mesas sob guarda-sóis que, após a celebração, receberiam os convidados para o almoço. Era um pouco mais de 9 horas e as fileiras de cadeiras estavam totalmente ocupadas. Alegre expectativa pairava no ar. Perto das 9h15, o juiz de paz tomou seu lugar no altar. Depois, Jennifer, a filha de Peter, apareceu vestida de dama de honra, tendo nas mãos uma pequena caixa com as alianças. Ao som da música clássica, foi até o altar. Logo em seguida, Peter surgiu ao lado da mãe, caminhando também para o altar. Fez-se silêncio. Dentro da casa, Isabela se olhava no espelho pela última vez. Ajeitou o cabelo, arrumou o batom no canto da boca e, fitando o pai, convidou. — Vamos? Sim, Márcio sentia-se incapaz de participar do contentamento de Isabela. Apesar de reconhecer que era uma boa filha e que merecia ser feliz, não conseguia alegrar-se com ela. Já Ana Lídia, emocionada, contemplava pai e filha prontos para seguirem até o altar, satisfeita pela presença de Márcio naquela ocasião importante, ainda que em condições de saúde tão lastimáveis. Quanto a Isabela, não obstante entristecida por ver o pai naquela situação, estava profundamente feliz. Mesmo sem ter alimentado, durante a adolescência, o projeto de casamento, como muitas de suas amigas, naquele momento sentia-se como se fosse o que mais desejava na vida. Sentia como se realizasse antigo sonho e acalentava no fundo do coração o desejo de ter filhos assim que possível. Segurando com força o braço do pai, pediu que abrissem a porta e, bela e radiante, caminhou pelo corredor entre as cadeiras na direção de Peter. Seu coração batia descompassado e a custo continha a emoção. Lágrimas brotavam de seus olhos e desciam pela face, enquanto ela sorria feliz. Não podia tirar os olhos de Peter. Estava lindo, e ao aproximar-se dele, pensou que seu coração fosse explodir. O noivo tomou-lhe a mão e beijou-a com carinho. Depois, cumprimentou o sogro, que não mostrava nenhuma empolgação, e conduziu-a ao altar. Amigos mais próximos, entre eles Helena e o marido, foram os padrinhos. A cerimônia, rápida e simples, foi abrilhantada pela presença de 8 músicos que interpretaram com esmero e perfeição as obras selecionadas. Eram 7 instrumentistas, com flauta, 2 violinos, harpa, trompete, violoncelo e piano, além de uma cantora. De tão bonita a singela celebração, arrancou o suspiro dos convidados mais emotivos. Durante o almoço, Isabela cumprimentou um a um e apresentou o marido àqueles que ainda não o conheciam. Mais tarde, sentou-se à mesa, ocupada pelos amigos da casa espírita, onde também estavam Eliana e Helena. Esta, ao receber da noiva um terno e emocionado abraço, comentou: Não me lembro de ter visto uma noiva tão alegre.
Estou muito contente por você, querida, e rogo a Deus que abençoe esta união. Isabela deixou-se envolver pelo abraço afetuoso, sentindo-se inteiramente feliz. Depois de breve silêncio, Helena indagou. Seu irmão conseguiu vir para o casamento? Isabela sorriu desconcertada. Não, ele acabou não vindo. Disse que tinha compromissos inadiáveis, mas eu não acredito. Por que não? Vocês são amigos, não são? Rafael e eu sempre fomos amigos, mesmo tendo nossas diferenças. No entanto, depois que ele se mudou para os Estados Unidos, ficou mais fechado, mais individualista, até mais egoísta. Não se sacrifica por ninguém. E da maneira como venera aquele país, vir para o Brasil, ainda que fosse para o meu casamento, certamente seria um sacrifício para ele. Helena, quase arrependida por ter feito a pergunta, disse: Perdoe-me, Isabela, não devia ter tocado neste assunto. Não se preocupe, eu lhe falei tanto do meu desejo de que ele viesse e do meu receio que não pudesse estar aqui, que é natural você querer saber. Minha amiga, jamais me ofenderia ou magoaria, mesmo que quisesse. Depois disso, reafirmou seu imenso carinho. Sabe que a amo como minha mãe, Helena. E você também sabe que eu a amo como a uma filha. Fim do rápido silêncio em que acalmaram a comoção, Helena perguntou: E quando partem? Em 2 semanas. Como se sente? Ansiosa e assustada, porém entusiasmada. Isabela continuava a trocar impressões e falar sobre seus planos com amigos, quando Peter a interrompeu, convidando a esposa para a dança dos noivos. A festa estendeu-se até a noite. Na semana seguinte, ao término das atividades da casa espírita, Isabela saiu com alguns dos companheiros para um jantar de despedida. Peter a acompanhava atencioso. Ela confidenciou a Helena e Eliana. Agora que o momento de partir se aproxima, estou ficando apreensiva. E se não me adaptar na casa espírita em Nova York, o que farei? Você está com os dados daqueles amigos que lhe indiquei? Perguntou Eliana. A resposta positiva, ela sorriu e assegurou. Não se preocupe, são pessoas sérias e dedicadas ao estudo da doutrina espírita. Estão desenvolvendo um trabalho muito bom, inclusive no atendimento a pessoas mais necessitadas. São fiéis aos ensinos espíritas codificados por Allan Kardec. Além do mais, imprimiram às suas atividades características similares às da nossa instituição. Não tenho dúvida de que se sentirá em casa. Ansiosa, Isabela quis confirmação. Tem mesmo certeza, Eliana? Absoluta. Fique tranquila, tudo correrá bem. Já lhes falei sobre você e eles a aguardam, com tarefa reservada e tudo mais. Seu trabalho continuará por lá, onde será muito útil. Isabela sorriu, enfim serena. Solicitada por outros companheiros, Eliana levantou-se. Isabela acompanhou-a com os olhos, depois dirigiu-se a Helena. Ela é uma pessoa muito especial. Sim, de fato é. E continua visitando aquela moça, mãe das crianças? Continua. E a moça? Como é mesmo o nome dela? Iracema. Está cedendo aos poucos, já não nos expulsa da casa. Eliana nunca desistiu dela. Que perseverança admirável! Desde as primeiras visitas, nossa amiga disse que não desistiria, que veria Iracema assumir seu papel de mãe, cuidando das crianças, que acreditava na sua condição de se tornar uma pessoa melhor. Confesso que nas 2 primeiras semanas até eu duvidei das possibilidades da moça. Mas agora, depois de mais de 1 mês de visitas, constato que Eliana tinha razão. Ela estava indo além do que nós conseguíamos ver. E ainda bem que não desistiu. Prosseguiram em animada conversa.
Mais tarde, ao despedir-se dos amigos, Isabela abraçou um por um carinhosamente e agradeceu pela dedicação com que fora tratada no núcleo espírita. Na vez de Helena, desatou o pranto, com grande dificuldade de separar-se dela. Por fim, acalmou-se e disse: "Vou sentir muito, muito a sua falta." Limpando as lágrimas e arrumando-lhe os cabelos desalinhados, a amiga assegurou: "Estaremos próximas pelo coração. Nossas almas se encontrarão durante o sono. E bem, se eu puder, pretendo visitá-la também com o corpo físico." "Quando?" "Isso ainda não sei, mas garanto que vou perturbá-la." "Será sempre bem-vinda, Helena." Na semana seguinte, Isabela acomodou-se na poltrona do avião ao lado de Peter, partindo para a nova vida. Enquanto olhava as casas se afastarem do seu campo de visão, diminuindo de tamanho à medida que a aeronave subia, sentia-se apreensiva, porém feliz. Seu coração estava cheio de esperanças e ela sabia que não deixava nada para trás. Suas responsabilidades a esperavam no país que a receberia como cidadã americana. Ao chegar à casa que Peter e ela haviam escolhidos junto pela internet, ela ficou satisfeita. Era maravilhosa e, em pouco tempo, estavam perfeitamente instalados. Isabela, apesar de ter nascido no Brasil, não precisou de mais de 2 semanas para se adaptar à rotina e às maneiras do povo americano, quanto aos hábitos mais básicos. Era como se tivesse passado a vida inteira naquele país. Logo que chegaram, Márcio começou a se tratar e 2 meses depois passou por delicada cirurgia na esperança de cura da doença. Como os pais moravam na mesma rua, 2 casas abaixo da sua, Isabela acompanhava diariamente o tratamento de Márcio. Com desvelo, buscava minimizar em tudo que podia a dor e o desconforto do pai. 1 mês após sua chegada, ela iniciou trabalho em uma clínica pediátrica, apresentada pelo seu professor e orientador da residência, e não teve dificuldade em adaptar-se. Isabela era excelente profissional e médica humana e dedicada. Visitou a casa espírita indicada por Eliana e, tal qual a amiga lhe falara, sentiu-se plenamente acolhida. Recebida com muito carinho por Regina e Osmar, logo se integrou nas tarefas mediúnicas e também no atendimento às crianças menos favorecidas do bairro. Em 6 meses, Isabela havia assumido por completo a nova vida, satisfeita com os resultados que obtinha tão depressa. Peter estava igualmente surpreendido com a rápida adaptação da esposa. O relacionamento entre eles era amoroso e sincero. Quanto mais conviviam, mais sentiam o amor crescer. Em uma noite, sentada ao lado da esposa, diante da lareira acesa, Peter comentou: "Você está indo muito bem. Excedeu em muito as minhas expectativas." Sorrindo, Isabela aninhou-se em seus braços e admitiu: "Acho que até eu estou surpresa, sabe? Sinto como se tivesse nascido e crescido neste país. Tudo me é tão familiar, os costumes, a alimentação, tudo, enfim." Ficaram algum tempo calados e então ela disse: "Sinto falta apenas de uma pessoa." "Helena, ela mesma." "Peter, como sinto a falta dela." "Vocês têm conversado regularmente?" "Sim, ao menos 2 vezes por semana nos falamos. Só que para mim não é suficiente. Sinto falta de vê-la pessoalmente, de nossas longas conversas." "Quando virá nos visitar?" "Não sabe ainda. Depende das férias do marido. Acho que no final do próximo ano. Até lá..." Peter abraçou a esposa e disse: "Até lá, use o telefone o quanto quiser." "Não posso, é muito caro." "Pode e deve. Nós podemos pagar." "Mas, Peter..." "Isabela, tenho uma novidade para você."
Ajeitando-se na poltrona, ela olhou ansiosa para o marido. Fale logo. A terceira edição do meu livro já está esgotada. Verdade? E quantos exemplares fizeram dessa vez? 200.000. Você já vendeu 200.000 exemplares do relato da sua experiência, como diz, sobrenatural, de sair do fundo do poço, Peter? Agora querem que eu escreva outro. Outro? Sobre o quê? Eles acham que tenho habilidade para desenvolver livros de autoajuda, já que este vendeu tão bem. Acontece, Peter, que uma coisa é contar sua experiência verídica e compartilhar com as pessoas a maneira como superou seus obstáculos. Outra, bem diferente, é falar sobre algo que você não domina. Peter ficou em silêncio e Isabela indagou. Você aceitou? Estou pensando. Isabela também se calou. Então viu Thomas no canto da sala e ele aconselhou. Diga a Peter que antes de escrever qualquer outro livro, estude a fundo a doutrina espírita, encontrando nela os tesouros libertadores das consciências, que conte ao povo americano suas experiências à luz dos princípios espíritas. Isabela repetiu o conselho para o marido. Como não teve resposta, antes de se deitar naquela noite, ela pediu. Por favor, pense com muito carinho no conselho de Thomas. Ele nos quer muito bem, e se assim recomenda, é porque isso deve ser o melhor para você, querido, mesmo que por ora não compreendamos. É que já tinha aventado algumas possibilidades. Imperceptivelmente envolvida pelo pensamento do amigo espiritual, Isabela ponderou. Peter, sem dúvida, os livros de autoajuda podem ser úteis. Entretanto, tivemos uma experiência contundente que se esclareceu através do conhecimento espírita. Não podemos negar isso, é parte de nossa história. Não tenha pressa, querido, espere para escrever. Estou certa de que encontrará, à luz do Espiritismo, o melhor caminho a percorrer com seus livros. Além do mais, e se você tiver mediunidade de psicografia? O quê? É isso mesmo. Pode ser que tenha alguma tarefa com a psicografia escrevendo livros ditados pelos espíritos. Não tinha pensado nisso. Acomodando-se na cama, Isabela disse, sonolenta, ainda influenciada por Thomas. Nada acontece por acaso. Existem propósitos superiores.